Minha mãe saiu do armário e quer me abandonar. Então um dia depois que meu pai e sua noiva se casaram, acho que ela também é minha madrasta. Agora eu tive que ir para Vitória porque minha mãe me queria lá. Minha prima deveria vir, mas ela mudou planos porque o namorado dela tirou folga do trabalho. Então eles foram para Viler. Quando cheguei na casa da minha mãe, fiquei lá por meia hora e descobri que minha mãe e a esposa dela estavam indo para Ottawa para trabalhar na esposa dela. Então eu ficaria com meus avós até o fim de semana de Natal. Eu os chamo de avós aqui porque faz sentido por algum motivo, mas na vida real comecei a chamá-los de vovó e papa. Vou ser sincero, me diverti muito com eles. Eu realmente amo os dois, tanto passo que o vovô também adora basquete e ele também é fã do Lakers. A avó me ensinou a tricotar, não sou tão bom. Eles me prepararam cafés da manhã e almoços incríveis todos os dias. Eu estava lá. Saíamos para jantar todas as noites e eles moram até mais perto de Juvik do que minha mãe, então disseram que se eu fosse lá, transformariam um quarto em uma sala de estudo para mim. O que aconteceu foi quando minha mãe voltou e eu voltei para lá. Ela me contou que descobriu enquanto estava em Ottawa. Eles compraram um carro novo para mim no Natal. Minha mãe ficou meio brava porque ela acha que é demais e eu honestamente estava com medo porque nunca tive nada tão caro, mas minha mãe conversou sobre isso com meu pai e aparentemente está tudo bem. Então no Natal eles me trouxeram o carro e é muito legal. Eu estava tão nervoso para dirigi-lo, mas gostei. Deixei-o em Vitória porque não quero dirigir sozinho. Mas minha mãe me deu muito de presentes e quero dizer muitos. Havia tantos lá que parecia super esmagador. Depois do Natal, vimos aquele novo filme da Disney, Mundo Estranho, porque minha mãe e eu amamos esse tipo de filme. O personagem principal é um adolescente que tem problemas com o pai dele e o vovô e ele também é gay, mas é apenas quem ele é e isso é tratado normalmente no filme, mas assim que ficou claro que ele era gay. Minha mãe ficou muito quieta e meio que se fechou e foi para o quarto dela. Quando o filme acabou ela nem me deu boa noite. Quando fui escovar eu pude ouvi-la chorando muito para a esposa e eu sei que não deveria espiar, mas eu simplesmente tive que fazer isso e ela estava chorando sobre como é tão normal agora e como ela gostaria de ter se assumido como uma adolescente e vivido sua vida da maneira que deveria e como ela e sua esposa poderiam ter se casado muito antes de eu me sentir muito mal. E então a ouvi falar sobre quantos anos ela desperdiçou como mãe de futebol e eu fiquei bravo também e fui para o meu quarto. Eu estava meio preparado para discutir sobre o filme na manhã seguinte, mas minha mãe nem saiu do quarto. A esposa dela disse que estava se sentindo mal e quando fui dizer bom dia ela me parou porque ela era como se minha mãe não me quisesse vê-la daquele jeito. Eu ouvi minha mãe vomitando e quando eu disse bom dia pela porta só para ver como ela estava ela disse de volta, mas então comecei a chorar de novo bem alto e a esposa dela me levou embora porque ela disse que não podia me deixar ouvi-la chorar. Eu só fiquei assistindo TV depois disso porque me senti muito mal porque foi ideia minha assistir aquele filme que a esposa dela guardava indo e voltando e tentei fazê-la comer e aparentemente ela comeu um pouco de pão, mas depois ela vomitou também. Então meus meio-avós vieram porque estavam preocupados e foram dirigir comigo para me distrair. Fomos para daqui. Embora fosse estava muito frio e isso me distraiu até que meu avô atendeu uma ligação para a esposa da minha mãe e então ele estava dizendo a ela para levar minha mãe para um hospital. Mas eu a ouvi mencionar que minha mãe preferia morrer a ir para lá e como ela não viu os pais no hospital e nem foi me ver quando meus meio-avós perguntaram se isso era verdade eu disse que era sobre mim e tentei não fazer isso. Mas chorei, eles me fizeram parar e eu ainda me sinto envergonhado por ter chorado na frente deles. Mas tivemos um bom dia juntos quando meus padrastos me deixaram. Minha mãe estava no sofá e me chamou e então me deu um grande abraço, mas foi tipo ela estava segurando as lágrimas. Ela me disse que não estava se sentindo nada bem e perguntou se eu não importaria de voltar para meus avós um dia depois de sua esposa dizer que talvez eles devessem me mandar de volta para Vancouver e eu poderia ficar com meu tio. E minha mãe ficou com tanta raiva que eu realmente fiquei com muito medo e ela começou a reclamar sobre como ela não vai me deixar vê-lo e como ele está apenas tentando me virar contra ela e ele simplesmente a odeia porque ela não tem trauma de AIDS, que não fazia sentido porque meu tio não tem AIDS e ele precisa se superar e lembrar que meu pai é irmão dele, não filho, e focar em sua verdadeira neta. A esposa dela tentou acalmar, mas então ela apenas gritou que desejava que meu tio simplesmente morresse e foi a pior decisão da vida dela ter pena do meu pai e não apenas me levar com ela quando ela fosse embora. Eu realmente não sabia que ela o odiava tanto quanto quando eu era mais jovem. Eles eram sempre tão próximos e meu pai às vezes até brincava sobre ela ter roubado o irmão dele. Sinceramente, comecei a chorar muito porque ele é meu tio favorito,
Mas isso só deixou a mãe mais irritada e ela foi como a esposa, que é apenas uma prova de que ninguém entende e que meu tio está tentando me roubar porque sou a melhor coisa na vida dela. Então ela realmente gritou comigo para parar de chorar, que eu chorei mais do que quando era bebê, e ela disse aquela coisa sobre eu não conseguir um marido de novo. A esposa dela simplesmente levou minha mãe para o quarto deles e eles me deixaram no sofá e eu não sei. Não conseguia parar de chorar e simplesmente adormeci lá porque não senti como se eu pudesse me mover de manhã. Acordei e ainda estava no sofá. Mas havia um cobertor em mim e minha cabeça estava no colo da minha mãe e realmente tive vontade de chorar de novo. Mas segurei e então minha mãe realmente pediu desculpas. Ela disse que não sabe o que está acontecendo com ela desde que vimos o filme. Mas não era desculpa para gritar comigo por chorar, e ela sente muito por ter me machucado tanto e está começando a entender o quão horrível ela tem sido comigo durante todas as férias de inverno. Ela ligou para a esposa e fez com que ela se desculpasse comigo também, e depois do café da manhã tivemos uma grande conversa sobre como ela estava se sentindo e ela pareceu muito arrependida e disse que nunca mais ficaria brava comigo por chorar de novo. Mas o que importava para mim foi quando ela disse que sentia muito por ter descontado em mim toda a sua raiva do meu tio e que ela estava errada em fazer isso e errada em me deixar saber como ela se sente. Por que seria errado me fazer parar de amá-lo? Ela disse ela sabe que posso não perdoá-la, mas mesmo se o fizer, ela nunca se perdoará e tentará voltar a ser quem eu preciso que ela seja para que possamos voltar ao normal. Ela se ofereceu para me deixar ir até ele e eu não sei por que não disse sim, mas senti que ainda precisava ficar. Conversei com a esposa dela também e ela estava muito arrependida pelo que aconteceu porque ela nunca tinha visto minha mãe daquele jeito antes e só queria para acalmar as coisas. Ela me disse que errou em não ficar do meu lado e aparentemente minha mãe ficou brava com ela por não ter feito isso e ela se sente muito culpada e foi ela quem colocou o cobertor em mim e ela dormiu comigo até tipo 4 horas. Quando minha mãe chegou e assumiu, ela também disse que faria o que fosse necessário para obter meu perdão e ela deseja nunca me machucar porque eu me tornei uma parte muito importante de sua vida e ela está muito grata. Eu amo ela pelo resto do intervalo. Minha mãe não falou muito e ela começou a comer, mas não foi muito. Meus meio-avós vinham todos os dias para me ver. Mamãe parecia ter melhorado um pouco no ano novo. Toda vez que eu perguntava como ela se sentia, ela apenas dizia que está bem e que é trabalho dela se preocupar comigo e não o contrário. Fui para casa no dia seguinte ao ano novo porque as aulas estavam começando, mas eu tinha que volte na sexta. Voltei no domingo à noite porque tive uma reunião no Juvi que mamãe parecia muito diferente. Ela parecia menor de alguma forma e definitivamente parecia mais magra. Eu sei que só se passaram 2 semanas, mas ela parecia mais magra e ainda parecia triste. Mas como se estivesse pelo menos fingindo estar feliz. A reunião no Juvi foi muito boa e realmente parece um lugar incrível para estudar. Mesmo eu não sabendo mais se quero fazer engenharia, ainda tem muita coisa lá que minha mãe fez. Faça me inscrever para conferir o BCSFU e Lingara também. Ela também disse que irá com sua esposa para Ontário em fevereiro e podemos fazer uma viagem juntos enquanto sua esposa está trabalhando e conferir sites universitários lá, como Vater ou McMaster, e você disse que queria que eu soubesse que posso escolher ir até eles. Mas ela está confiante de que irei até ela, mas fora a reunião. Ela não saiu de casa. Eu fiz para sair com meus meio-avós e quando eu estava lá, ela me abraçou quase o dia inteiro, a menos que estivéssemos comendo, e a esposa dela me disse que estava trabalhando em casa. Não sei o que fazer sobre isso. Se isso significa que vou ter minha mãe de volta como ela costumava ser ou se ela vai continuar mudando ou se ela está deprimida agora também. Eu não estava planejando postar, mas sinto que preciso da opinião das pessoas sobre o que poderia estar acontecendo com os comentários dela. Ou comentários sobre a mãe dela ter medo do hospital aqui. Obrigado. Significou muito o fato de minha mãe ter me pedido desculpas também. Fiquei surpreso com o que ela fez e talvez isso signifique mais do que parece. Eu nunca soube que ela tinha medo do hospital antes. Porque não é como se ela nunca tivesse me levado ao médico e ela obviamente teve que ir quando me deu à luz. Mas faz sentido o Pia comentar sobre o insulto de sua mãe sobre AIDS aqui. Eu sei com certeza que meu tio não tem AIDS. Ele me ajudou quando eu estava na 8ª série com um projeto fizemos sobre HIV/AIDS no Malau e sobre um livro chamado Heaven Shop, e ele me apresentou a um amigo dele da África do Sul que o tem para uma entrevista. Parte que eu e meu amigo colocamos nele, mas não aprendemos nada sobre AIDS epidemia, só que é um problema sério em países como Malawi. Meu tio está na casa dos 50 anos, então talvez fosse disso que ela estava falando. Comentários sobre a idade dos pais dela aqui. Minha mãe e meu pai se casaram logo quando terminaram o ensino médio e então eles me tiveram, não tão muito depois da atualização de 7 de 21 de março de 2023.
Então estou postando aqui porque recebi muitos demais e acho que só quero resolver algumas coisas. Minhas férias de primavera estão quase acabando, faltando apenas esta semana, então não sei quanto mais estarei aqui. Não vou postar isso apenas no Nil porque minha conta original ainda não foi restaurada e acho que é melhor postar apenas no meu perfil ou na mãe por 1 minuto e tenho certeza que quem vê isso aqui poderia dar um conselho dessa forma. Não vou quebrar nenhuma regra de novo. Então primeiro não vejo minha mãe desde as férias de inverno e sinto muita falta dela. É estranho porque não quero ir para a casa dela e do meu terapeuta tem me ajudado a lidar com isso, dizendo que este é o momento de aprender a ser eu mesmo. Mas sinto muita falta dela e gostaria de poder vê-la no início do mês passado. Minha mãe começou a fazer terapia e eu deveria ir vê-la no Dia dos Namorados, mas o terapeuta dela disse que ela era instável e tornava o ambiente inseguro para mim, então eu não pude ir. Ela me mandava uma mensagem de bom dia e boa noite todos os dias, mas sempre que eu ligava ou conversava pessoalmente, ela desligava e eu sei disso porque termina depois de um telefonema ou ela me manda uma mensagem para não ligar. Eu conversei com a esposa dela no telefone toda semana e ela disse que está melhorando. Minha prima ficou noiva na semana passada e minha mãe me ligou. Então minha mãe e meu prima são muito próximas e estou tão feliz que ela vai se casar. Então é um grande negócio para todos nós e minha mãe me prometeu que virá sempre que minha prima realmente começar a planejar. Porque ela não quer se casar antes de novembro, ela começou a fazer aquelas piadas de novo sobre eu e meu namorado sermos os próximos. Mas parou quando perguntei e quando ela ligou. Minha mãe me disse que a terapia ajudou a ver que ela tinha uma visão errada sobre algumas coisas. Então ela disse que sentia muito por não ter aceitado eu com ela quando ela saiu e se mudou. Ela disse que é por isso que eu estava ressentido e pensando coisas horríveis e se ela pudesse fazer tudo de novo ela me levaria para que pudéssemos ficar tão próximos quanto éramos. Ela disse que não aceitou eu porque ela ainda ama meu pai e estava preocupada que ele ficaria quebrado sem mim e ela não queria desarraigar minha vida. Ela disse que era bom ter uma folga de ser uma mãe cotidiana, mas não aconteceu. Valeu a pena o quanto as coisas ficaram ruins entre nós. Ela me prometeu que eu sou a coisa mais importante na vida dela e quando a terapia a levar a um lugar onde ela possa ser ela mesma novamente, seremos como costumávamos. Não sei, sempre eu penso sobre aquela ligação que está me confundindo porque estou feliz que ela finalmente pediu desculpas para mim e que não é minha culpa e ela estava errada, em ir sem mim. Mas ao mesmo tempo a ligação continuou me fazendo sentir como se ela estivesse nunca chegarei onde ela precisa. Mesmo estando em terapia eu sei que estou sendo ridículo ou me preocupando demais porque tentei dizer isso a ela, mas ela não entendeu o que eu quis dizer. Meus avós vieram me buscar no fim de semana, porém, nos divertimos muito juntos e o padrasto, vovô, papai me prometeu que nos daria ingressos para o Lakers se eles chegassem aos playoffs e não apenas ele e eu, mas meu primo, o noivo dela, meu pai e sua esposa também, então eu realmente espero que sim. Eles me perguntaram sobre minha mãe, e me disseram que ela recebeu uma grande promoção no trabalho, mas acho que eles sabiam que falar sobre ela estava me deixando triste. Já que só fizeram isso uma vez e para as pessoas me mandando mensagens perguntando sobre meu tio e perguntando se ele é o mesmo tio que mencionei que tem um filho. Sim. Ele é quando o companheiro do meu tio estava vivo ele conseguiu a custódia do sobrinho porque a irmã dele morreu e meu tio e o companheiro dele o criaram juntos. Então ele é filho do meu tio e é meu primo e a filha dele é minha sobrinha. Tenho 12 pessoas me enviando mensagens e provavelmente é apenas um troll, mas é muito chato. Se vocês tiverem algum conselho que eu possa dar ao meu terapeuta, eu adoraria ouvi-lo. Atualizado 8/24 de maio de 2023. Então acho que estou postando aqui porque preciso desabafar em algum lugar porque parece que ninguém está ouvindo. Acho que a primeira coisa é que, além de mandar uma mensagem para minha mãe e não falei nada além deste último fim de semana. A primeira coisa foi que minha prima vai se casar e ela me disse que quer ter filhos assim que se casar porque minha tia não está viva e nossos avós verdadeiros também não, ela quer que minha mãe seja seus filhos. Eu não sei porque isso ainda me fez sentir tão estranho, especialmente porque eu estava lá quando minha prima ligou para minha mãe e ela parecia tão feliz e animada, embora ainda faltem 2 anos. Mas minha mãe está cuidando da minha prima desde então. Ela tinha 11 ou 12 anos e os dois significam muito um para o outro. Então tentei superar isso e então meu padrasto me deu, meu pai, meu primo e o noivo dela, ingressos para o jogo do Lakers Warriors. Meu padrasto não conseguiu veio mesmo que ele quisesse porque minha madrasta e a esposa da minha mãe ficaram doentes e minha mãe não achava que poderia cuidar dos dois sozinha. Eu ainda me diverti muito no jogo e vi LeBron e Steph Curry e o Lakers até ganhou, mas eu gostaria que todos tivessem ido então entrei na UVico BCSF o McMaster Vater o G e na University of GF.
Acho que é por causa dos meus projetos extracurriculares em clubes porque minhas notas em inglês ainda são muito ruins, embora eu seja indo muito bem e tudo mais. Então minha mãe me ligou e disse que viria no último fim de semana porque era um fim de semana prolongado e íamos conversar sobre a universidade e o testamento dela e eu fiquei nervoso, mas animado porque ela realmente viria e ela veio na sexta-feira e disse que ficaria com meu primo, mas ela veio primeiro para nossa casa, ela realmente parecia muito diferente, quero dizer, ela parecia muito mais magra do que antes e tinha o cabelo tingido de preto com mechas verdes, então ela estava usando todas aquelas roupas chiques e caras que ela nunca usou antes. Como se ela estivesse usando um vestido Versace e prometeu me dar um também. Ela também fez uma tatuagem no pulso com meu nome e me mostrou e o desenho era lindo. Mas foi tão estranho vê-la tão diferente que ela disse que iria embora na segunda-feira e isso nos deu um fim de semana inteiro juntos. Ela levou eu e meu namorado para jantar e então nós até assistimos o novo filme Velozes e Furiosos e ela não. Eu nem fiz aquelas piadas sobre nos casarmos e eu fiquei na casa dos meus primos naquela noite e nos abraçamos e acordamos tarde, tomamos café da manhã juntos e nos divertimos muito. Passamos aquele dia juntos também e depois jantamos em um lugar muito legal em Bernabe com minha prima e o noivo dela e então no domingo finalmente tivemos uma conversa. Ela e meu pai e a esposa do meu pai me sentaram e primeiro eles conversaram sobre o testamento. Minha mãe disse que está me deixando a maioria das coisas que ela tem com meu primo, ficando com o resto, e meu pai disse praticamente a mesma coisa. Não quero entrar em detalhes, mas eles continuaram falando sobre isso até os detalhes. Como os colares da minha bisavó e o que fazer quando eu herdar suas casas e seguro de vida e outras coisas, embora eu realmente não quisesse. Parecia tão mórbido pensar que eles estavam mortos e eles não paravam. Os dois disseram que vou para a universidade. Tenho 17 anos e preciso saber disso e simplesmente deixou meu humor tão amargo e então eu contei para minha mãe as universidades que entrei e ela ficou tão feliz por eu ter entrado em tantas e então ela disse que por mais que ela queira que eu vá para o Juvic, ela está orgulhosa de mim de qualquer maneira e estaria perfeitamente bem se eu ficasse e fosse para a UBC. Mas então eu disse a ela que meu namorado estava indo para McMaster e eu queria ir para que pudéssemos ficar juntos. O rosto dela ficou muito desapontado e ela disse que esse não é o motivo certo para escolher se mudar todo o caminho até Hamilton 4 e ela não pode apoiar minha decisão se não for por mim e minha educação. Ela disse que se eu estou falando sério sobre ir para uma universidade da Costa Leste, então todos os outros na minha lista são tão bons quanto. Começaram outra discussão entre nós porque eu fiquei muito brava e perguntei qual é o problema e ela perguntou se eu vou estudar ou apoiar meu namorado. Então ela falou sobre sexo e se eu engravidasse e eu gritasse com ela que ela deveria estar feliz porque é como se ela ficasse falando sobre eu me casar e ter filhos. Ela não gritou comigo e apenas disse que estava sempre brincando sobre isso e não faria essas piadas de novo. Mas então eu disse que ela e meu pai eram ambos 18 quando eles se casaram e me tiveram e ela começou a falar sobre o quão difícil isso tornou a universidade para ela e como isso a levou a reprimir quem ela era por tanto tempo e como ela queria que eu me concentrasse no meu futuro. Quando eu disse que queria para ter meu futuro com ele, ela disse que vai conversar com a mãe dele sobre isso e eu deveria me preparar para terminar com ele se ele não puder ir longe porque é o melhor para mim e comecei a chorar porque eu não queria terminar com ele e eu não queria, porque assim que eu fiz, pude vê-la ficar muito brava, como se quisesse gritar comigo. Mas tudo o que ela disse foi que está extremamente decepcionada comigo e que pode não estar aqui. Ela saiu e foi para a casa do meu primo e isso só me fez chorar mais e adormeci abraçando meu pai. Na segunda-feira minha mãe, meu pai e a esposa do meu pai se encontraram com a mãe do meu namorado e não pudemos estar aí. Eu não sei o que eles conversaram, mas eles concordaram que não deveríamos ir ao McMaster juntos, embora eu saiba que eles não teriam dito que se nós dois escolhêssemos a UBC. Meu namorado também está bravo, mas ele disse que ainda vai para McMaster. Não importa o que a mãe dele diga antes de minha mãe ir embora, ela me disse que sabe que estou bravo com ela, mas um dia saberei que ela estava apenas cuidando de mim e para escolher qualquer outra universidade da minha lista e ela vou pagar imediatamente. Simplesmente não faz sentido. Eu realmente quero isso e todos estão concordando com ela que eu não deveria. Conversei com minha prima e ela disse que minha mãe tem razão. Contei ao meu tio e ele disse que eu preciso olhar para isso como se meu namorado fosse para G por mim, mesmo que esse não seja o ponto. Até meu conselheiro disse que minha mãe estava certa e que só porque estamos tendo problemas e ela está do lado errado das coisas, não significa que ela está sempre errada. Não sei mais o que escrever, só estou me sentindo muito chateado. Atualização 9, 10 de julho de 2023. Olá a todos, já faz um tempo que não postei, mas meus pais não me deixaram online até agora.
Mas eu estou formado agora. O baile de formatura passou e foi ótimo. Então houve a cerimônia de convocação e eu fui incrível nos exames finais. Decidi que iria para a UBC. Ainda gostaria de poder ir para o McMaster, mas a maioria dos meus amigos são indo para a UBC ou Lingar ou Juvik para não ficar completamente sozinho. Minha mãe ficou feliz quando eu disse a ela que ela disse que gostaria que eu tivesse escolhido Juvik, mas que a UB é uma das melhores escolas. Antes da convocação, entramos em outra discussão. Minha amiga Sara é do Egito e agora que o ensino médio acabou, ela vai para lá em agosto para se casar. Eu sei que ela é jovem, mas ela conhece esse cara desde que eles eram crianças e eles estavam namorando lá antes de ela se mudar. Ela convidou todos nós para o casamento e os avós dela são super ricos lá e disseram que nos arranjariam quartos no melhor hotel. Só que mais uma vez todos disseram que eu não poderia ir. Minha mãe disse que não quer que eu vá para um país onde as pessoas são perseguidas por ser gay ou trans, mas eu pesquisei no Google e ser gay não é ilegal lá. Meu pai disse a mesma coisa sobre isso. Meu tio é gay e já esteve no Egito e me disse que os estrangeiros não se importam com essas coisas. Ele disse que se eu realmente quero ir para o Egito, então no ano que vem ele providenciará as férias da família para ir para lá, já que é uma das férias dos sonhos do meu primo, filho dele, e eu posso ir, mas quero ir com meus amigos e ver o casamento de Sara. Porque aparentemente está acontecendo ser como um casamento de princesa saído de uma convocação de cinema. Foi a melhor noite da minha vida. Tudo foi simplesmente perfeito e minha parte favorita foi quando eles anunciaram as bolsas de estudo que ganhamos. Eu ganhei tantas e minha mãe e meu pai pareciam tão orgulhosos de mim. Então todos nós, formandos, fomos a uma festa em uma fazenda que um colega de classe estava organizando e foi tão bom lá. Meu namorado e eu nos divertimos muito, mas de manhã nós terminamos e decidimos continuar amigos porque ele não quero fazer longas distâncias e acho que arrastá-lo durante o verão seria muito doloroso e não sei. Me senti tão mal no dia seguinte, fiz algo realmente estúpido e isso meio que bagunçou tudo que a casa se tornou depois disso, uma verdadeira multidão. Tipo, meu tio veio até o filho dele, a esposa do filho e a filha deles, meus padrastos, meu primo e todos eles ficaram lá por uma semana. Eu não tinha permissão para sair do meu quarto e alguém tinha que estar lá comigo em todos os momentos. Foi muito estranho nenhum dos meus amigos ter vindo me ver porque minha mãe pediu para meu primo mandar uma mensagem para eles para mantê-los longe, exceto minha amiga Vanessa, que eu só conheci em uma festa em novembro. Veio de qualquer maneira, ela passou a noite com eu e até chorei quando eu admiti o que fiz e me disse que ela me considera um de seus melhores amigos. Foi a primeira vez que Vanessa conheceu meus pais e tudo correu muito bem. A esposa da minha mãe gostou muito dela quando descobriu que queria trabalhar na política depois da formatura. Minha mãe ficou muito estranha durante todo esse tempo, porque eu a ouvi discutindo muito com meu tio, mas nenhum deles saiu de casa. Alguém ficava comigo de manhã e depois que o trabalho remoto terminava, ela vinha para mim, mas mesmo quando ela estava trabalhando, ela espiava a cada 15 minutos. O que era realmente estranho é que ela não chorava na minha frente e ficava me dizendo para não chorar e iria embora se eu chorasse, mas eu sei que a ouvi chorando no banheiro. Não sei que problema ela tem comigo chorando e isso realmente me deixa tão deprimido toda vez que penso nisso. Quanto a todos os outros, meu tio me fez prometer nunca mais fazer algo estúpido como isso novamente. Ele me disse que sabe que agora tenho a voz de verdade, mas que sempre me verá, assim como faz com sua neta de verdade. Meus meio-avós também foram muito legais e até trouxeram meu carro de Vitória porque pensaram que isso poderia me animar. Minha sobrinha obviamente não tinha ideia do que estava acontecendo, mas foi muito bom estar perto dela. Também foi a primeira vez na vida que a esposa da minha mãe e eu passamos algum tempo sozinhos juntos e isso foi bom. Foi engraçado conversando com ela sobre quando ela estava no ensino médio porque ela parece exatamente o oposto de quem ela é agora. Ela também me pediu desculpas por minha mãe só ter contado ao meu primo quando eles começaram a namorar e esperar até eles se mudarem para me dizer que ela me disse que minha mãe queria me contar mais cedo, mas ela pediu que ela não o fizesse até que ela tivesse certeza de que minha mãe era a única e então eles estavam se mudando, o que me fez chorar. Mas ouvi-la pedir desculpas também me fez sentir melhor para alguns razão pela qual minha mãe e sua esposa voltaram para Vitória. Mas minha mãe já voltou 3 vezes e até veio comigo e meu pai para ver meu psiquiatra e ela está me mandando mensagens de texto e me enviando muito mais mensagens de FaceTime toda vez que ela me vê. Agora ela está me abraçando eu muito mais me chamando por vários apelidos de bebê, alguns dos quais até esqueci. Ela também disse que estava tudo bem eu ir para o Egito se eu realmente quisesse. Eu sei que a estupidez que fiz a deixou preocupada e mais parece tão estranho que foi isso que levou para ela voltar a ser como era e não sei se é real ou não.